Olá, quero compartilhar aqui com vocês um estudo bíblico que tem por tema diferenças. Tanto o homem quanto a mulher são feitos à imagem de Deus, semelhantes a Ele, e tem o objetivo de mostrar ao mundo como Deus é. Cristo é o Senhor, tanto o homem quanto a mulher devem crer no Evangelho e crescer em comunhão com Deus. Ambos foram feitos para a união com Cristo. Além das diferenças de aparência e corpo, tem também as características comportamento e postura voluntária. Liderança masculina e auxílio feminino é o que homens e mulheres devem ter, a intenção de encontrar e estar dispostos a aceitar de forma voluntária. Mesmo no local de trabalho, em uma empresa, pode ter homens e mulheres posicionados em todos os níveis. Há uma forma de os cristãos abraçarem a masculinidade e a feminilidade de maneira adequada, justa e sábia.
Essa inclinação é vista com mais clareza na Bíblia e na prática, no casamento, principalmente no casamento. Mas há motivos para pensar que o padrão de Gênesis reflete realidades que vão além do relacionamento conjugal. Considere o exemplo de Débora. Ela era, sem dúvida, uma mulher forte, cuja influência era importante. Ela repreendeu Baraque por não liderar o exército para a batalha. Juízes 4, de 6 a 9. Ela e seus homens deveriam assumir a liderança em Israel. Ela não, ele, estamos falando de Baraque. Ele e seus homens deveriam assumir a liderança em Israel. Juízes 5, versículo 2 e versículo 9. Esse ponto sobre a postura voluntária frequentemente tem mais a ver com o que os homens deveriam fazer do que com o que as mulheres não deveriam. A exortação não é para as mulheres se sentarem, mas para os homens se levantarem. Comportamento. Vamos analisar um pouquinho sobre o comportamento. Cada homem e cada mulher são únicos, mas independentemente dos nossos tipos de personalidade, a paternidade é geralmente marcada por uma atitude exortativa e a maternidade marcada pela gentileza, o que significa que ambos se completam para buscar um equilíbrio. Pedro recomenda que as mulheres sejam respeitosas, puras e gentis, enquanto recomendam aos homens que mostrem honra, compreensão e liderança cuidadosa. Podemos sugerir que a característica culminante de uma mulher é a verdadeira beleza e a característica culminante do homem é a verdadeira força. Essas duas categorias, beleza feminina e força masculina, são proeminentes em todas as escrituras. Por exemplo, Pedro se concentra em instruir as mulheres a buscarem o tipo certo de adorno, não exterior, mas interior. Paulo dá instruções semelhantes às mulheres em 1 Timóteo 2, do 9 e 10, versículos 9 e 10. Paulo associa força e coragem com masculinidade, uma perspectiva abraçada por toda a Escritura. 1 Reis 2, 2. Então, o que aprendemos com a ênfase das Escrituras na beleza feminina e na força masculina? Embora não seja uma verdade universal, é amplamente verdade que a maioria das mulheres dá pelo menos um pouco de atenção ao cultivo da beleza externa. Desde o tempo gasto com maquiagem e arrumando os cabelos, até a forma como se vestem, o tipo de calçado. Essa atenção à beleza mostra algo sobre a ordem criada. As mulheres estão ligadas à beleza. A Bíblia apela a esse impulso feminino natural e adverte as mulheres a não se conformarem com nenhuma beleza menor do que a beleza interna, a beleza interior. Da semelhança com Cristo. As mulheres são feitas para este tipo de beleza. É a sua coroação. A mulher é a coroa da criação. Da mesma forma, os homens geralmente são fisicamente mais fortes, mais interessados em esportes, mais dispostos a assistir a filmes de guerra e mais inclinados a atividades como caça ou pesca competitiva, porque estão programados para ter força. A Bíblia apela para o impulso masculino natural de força e avisa os homens para não se conformarem com nenhuma força menor do que a força necessária para seguir a Deus e liderar de uma forma que espelhe a própria força do coração terno de Cristo. Os homens são feitos para esse tipo de força. É a sua característica culminante. O homem quer suprir, proteger, cuidar, defender. Nesse sentido, devemos entender que a escolha de Deus em relação a homens e mulheres, no sentido de usar cada um para uma missão especial, nem sempre diz respeito aos casais, casados. Deus também usa homens e mulheres aliançados na mesma fé, que serve o mesmo Deus,
que acreditam em Jesus. E em relacionamento saudável de irmãos, de amigos, vizinhos, parentes. Existe de fato um dever para a masculinidade e a feminilidade. Há uma diferença grande que não deve ser erradicada, mas celebrada. Não confusa, mas esclarecida. Essas são verdades bíblicas que devemos entender e abraçar com alegria. Atrás de nós está um enorme rio de desígnio divino em cada pessoa humana que flui nessa direção. A ordem criada por Deus não pode ser compreendida ou reprojetada pela maldade ou astúcia humana e pecaminosa. Deus quer que voltemos às origens, quando lá no Jardim do Éden, Eva e Adão escolheram desobedecer. Hoje nós podemos escolher obedecer, dizer não às propostas da serpente e dizer sim ao projeto de Deus. Devemos florescer como homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Muitas vezes as diferenças entre homens e mulheres geram conflitos. Não somente o homem e a mulher comunicam-se diferentemente, mas eles pensam, sentem, percebem, reagem, respondem, amam, necessitam e apreciam diferentemente. Parece até que eles falam línguas diferentes. O homem é um ser racional e a mulher é um ser emocional. E isto não significa dizer que as mulheres são menos inteligentes do que os homens. Apenas que os homens pensam e agem diferente. Está provado que elas são tão inteligentes ou até mais do que os homens. Da mesma forma, não quer dizer que os homens são seres sem emoções. O homem é um ser emocional, tanto quanto a mulher. Mas, na maioria das vezes, é a razão quem guia suas atitudes. Logo, a mulher é um ser racional, tanto quanto o homem, mas, na maioria das vezes, permite que as emoções a controlem. Isso é um ponto negativo. Somos distintos na maneira de pensar, no jeito de ver e sentir o mundo. Podemos até dizer que a impressão que temos do ambiente que nos cerca é diferente. Noção de profundidade, de cores e cheiros. Somos diferentes nos anseios e expectativas. Que bonito é ser assim. Que maravilha Deus nos ter feitos diferentes assim. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. O homem e a mulher possuem vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com Ele. Assim, os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis, absolutamente incríveis. Apesar de o homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum ele é divino. Em outras palavras, o homem é uma representação de Deus, mas não é um semideus. O homem reflete sua imagem na medida que ele é semelhante a ele, em alguns aspectos em relação às características dos sentimentos e emoções. Tem muitas semelhanças. A diferença é que Deus é absolutamente perfeito, puro, infalível, verdadeiro e justo. E nós, os seres humanos, temos a semente do pecado, na área dos sentimentos e emoções também. Temos essa manchinha que prejudica muito o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A imagem e semelhança de Deus no homem foi desfigurada pela entrada do pecado no mundo. Deus criou o homem de forma perfeita e irrepreensível, com caráter puro e sem contaminação. Porém, o pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando seu caráter. Depois do pecado, o caráter do homem ficou manchado, maculado, desfigurado. Uma imagem fracionada,
e desfigurada pelo pecado. A boa notícia é que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade danificada pelo pecado é em Cristo restaurada. Romanos 8, 29. Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Colossenses 1, 15. Ao nascer de novo, a imagem de Deus no homem começa a ser reconstruída, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se como ele, em justiça e retidão. Efésios 4, 24. O apóstolo Paulo diz que o cristão genuíno se reveste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 10. Esse processo de restauração da imagem de Deus que ocorre nos santos é um processo progressivo e contínuo. Chegará um dia em que a imagem de Deus será completamente restaurada em nós. Quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Bom, conclusão do estudo, a parte final desse estudo, falando das diferenças entre o homem e a mulher. Homem e mulher, poder de influência. Sem dúvidas, a mulher influencia mais do que o homem, devido à sabedoria emocional que possui, a sensibilidade aguçada, o discernimento espiritual e o carinho e doçura que consegue colocar em tudo o que realiza. Mas o perigo, preste atenção, mas o perigo da influência feminina é que, se for para o mal, causa destruições terríveis. Temos o exemplo bíblico de Dalila, que destruiu a vida de Sansão, e o de Jezabel, que destruiu a vida de Acabe e da nação inteira, que foi escravizada pela maldade dela. Lembrando que Dalila e Jezabel eram idólatras, não serviam ao Deus vivo e verdadeiro. Tem uma história baseada em fatos reais, que é o Titanic. Foi um filme que fizeram de muito sucesso. Saiba que o maior sucesso do filme não foi o fato de um navio ter afundado. Um grande destaque na história é que tinha a personagem Rose, uma figura feminina que se apresenta como protagonista, com personalidade própria, beleza e carisma. E Abraão, gente, o pai da fé, teve problemas porque Sarai, sua esposa, era linda demais. E ele tentou driblar a situação e acabou se encrencando. O fato é que a figura feminina tem em si, na sua essência, um poder de influência muito grande, a ponto de conseguir tudo o que quiser, tudo, sem exceção, se for guiada por Deus, é claro. Utilizando exemplos bíblicos, podemos pensar em Esther, que sua influência e sabedoria, junto com o temor a Deus que ela nutria no seu coração, ela conseguiu modificar todo um cenário que parecia impossível. Toda a sua história terminou a favor dos remanescentes e os inimigos de Deus desmascarados, derrotados e envergonhados. Através dela, Deus efetuou o livramento do extermínio total. Deu a vitória ao seu povo e a derrota de todos os inimigos de uma única vez. Um homem não faria o que Esther fez, porque um homem usaria a força do braço, a luta física, e somente a razão. Um homem usaria mais a razão. Mas Esther, sabendo exatamente como Assuero a enxergava e o que ele sentia por ela, exclamou gentilmente: se eu achei graça aos teus olhos, poupe a minha vida e a do meu povo do decreto de morte feito por Ramã. Ou seja, organizou toda uma estratégia para denunciar quem era o verdadeiro inimigo da história e quem eram os remanescentes, o povo de Deus, que ele amava e queria defender, livrar, proteger e preservar. Portanto, Deus usou Esther como um instrumento. E assim acontece nos nossos dias, inspirada na influência da mulher de Deus, descrita no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Nós, mulheres, devemos alimentar a fé, a coragem, o temor a Deus, a sensibilidade e a sabedoria, sem a qual não sobreviveremos aos dias maus em que atravessamos. Afinal, o caos não vai durar para sempre.
toda luta um dia passa e devemos estar preparados para receber as bênçãos que Deus está preparando para aqueles que o amam. Pois tudo o que foi narrado até aqui é apenas o cenário. A parte mais extraordinária da história vai começar quando iniciar o avivamento, o grande avivamento que vai impactar todo o planeta Terra. E aí sim, você que foi convocado por Deus para fazer parte dessa história, vai dizer: ninguém segura essa mulher. E ela certamente responderá: vamos avançar para a glória do Deus vivo e verdadeiro, o único que deve ser adorado, exaltado e glorificado. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde.